Enquanto o mundo ainda tenta se recuperar das marcas deixadas pela pandemia de Covid-19, na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus, mas se sabe muito pouco sobre ele até agora. 2 pessoas que tiveram o vírus morreram. Um outro vírus, muito menos conhecido, voltou a preocupar autoridades de saúde. Ele não surgiu agora, não é novo, mas carrega um potencial que assusta até os especialistas mais experientes. Estamos falando do vírus Nipah, um patógeno raro, extremamente letal e que mais uma vez colocou países asiáticos em estado de alerta. E não existe tratamento, nem preventivo, não há cura, não existe, não é possível nem desenvolver. E se acontecer? Nós perdemos. Em 1998, criadores de porcos na região de Kampong Sugan, Nipah, começaram a notar algo errado nos seus animais. Os porcos apresentavam espasmos, dificuldade respiratória e um comportamento diferente do normal, e ninguém sabia o motivo. Logo em seguida, os criadores também começaram a adoecer, e os sintomas eram diferentes de qualquer coisa já vista naquela região. Febre intensa, confusão mental e, em muitos casos, encefalite aguda, uma inflamação grave que compromete o funcionamento do cérebro. A taxa de letalidade daquele primeiro surto ficou entre 40% e 70%, um número que paralisa qualquer virologista. Mas de onde tinha vindo esse vírus? E por que surgiu justamente ali, naquele momento? A resposta estava nas árvores, especificamente em certas fruteiras que cresciam próximas às pocilgas. Morcegos frugívoros do gênero Pteropus, conhecidos como raposas voadoras, se alimentavam dessas frutas à noite e deixavam cair restos de fruta parcialmente mastigados e contaminados diretamente nos currais abaixo. Os porcos comiam essas sobras, o vírus se adaptava, se multiplicava e encontrava um novo caminho. Esse processo tem um nome na ciência: spillover, o momento em que um vírus animal cruza a barreira e infecta humanos. O Nipah não foi o primeiro vírus a fazer isso, mas suas características o colocam em uma categoria especialmente preocupante. Ele consegue se transmitir diretamente de pessoa para pessoa, sem precisar de um animal intermediário no caminho. Isso o diferencia da maioria dos vírus zoonóticos, e é exatamente o que aumenta sua relevância para a epidemiologia global. Após o surto de 1998 e 1999 na Malásia, o vírus pareceu desaparecer, mas os cientistas sabiam que ele ainda estava lá. Ele estava nos morcegos, circulando silenciosamente, esperando a próxima oportunidade de contato. Em Bangladesh, os surtos começaram a aparecer com uma regularidade perturbadora a partir de 2001. E lá, a forma de contaminação tinha uma característica local específica: o consumo de tâmara de palmeira crua. A seiva coletada à noite era frequentemente contaminada por urina ou saliva de morcegos que bebiam dela nas trevas. Uma tradição cultural centenária se tornava, sem que ninguém percebesse, uma ponte entre o vírus e o ser humano. Mas o que torna o Nipah verdadeiramente singular entre os vírus emergentes é sua afinidade pelo sistema nervoso central. Diferente de vírus respiratórios comuns, o Nipah busca ativamente o cérebro como alvo principal. Ele atravessa a barreira hematoencefálica, uma das mais sofisticadas defesas do organismo humano. Uma vez dentro do sistema nervoso central, provoca encefalite capaz de alterar consciência, memória e controle motor. Pacientes relataram sonhos vívidos e perturbadores durante a infecção, um sintoma tão incomum que virou objeto de estudo científico. Em alguns casos documentados, sobreviventes desenvolveram sintomas neurológicos meses ou até anos depois da recuperação inicial. Isso é chamado de encefalite tardia e representa uma das faces mais complexas e menos compreendidas do Nipah. Agora, pare tudo, porque o que vou contar a seguir muda completamente a escala desse problema. Os morcegos portadores do Nipah não vivem em regiões remotas e isoladas. Eles habitam áreas próximas de alguns dos territórios mais populosos do planeta.
Índia, Bangladesh, Indonésia, Filipinas e partes da Austrália abrigam populações permanentes dessas espécies, e o desmatamento progressivo força esses animais a migrar para áreas cada vez mais próximas de comunidades humanas. O surto documentado no estado de Kerala, na Índia, em 2018, reacendeu a atenção científica global sobre esse vírus. 17 pessoas morreram naquele surto, e ele foi contido antes de se expandir para centros urbanos maiores. Mas então, mais recentemente, um novo evento foi registrado. Desta vez, 2 casos confirmados entre profissionais de saúde na Índia. 198 contatos foram identificados, monitorados, testados, e a pergunta que todos faziam era: isso vai se expandir? O período de incubação do Nipah pode variar de 4 dias a 45 dias, uma janela de incerteza enorme para rastrear contatos. Durante esse tempo, uma pessoa infectada pode se sentir completamente saudável e continuar suas atividades normalmente. Não existe até hoje nenhuma vacina aprovada para uso humano contra o vírus Nipah. Nenhuma. Um vírus raro demais para justificar investimento massivo, mas perigoso demais para ser ignorado. Esse é o paradoxo real. É exatamente por isso que o Nipah integra a lista de patógenos prioritários da Organização Mundial da Saúde, o grupo Blueprint de risco máximo. Junto com Ebola e MERS, ele está sob monitoramento permanente das principais agências de saúde do mundo. E agora, depois de tudo isso, a pergunta que realmente importa: o que isso significa para você, para o Brasil, para o mundo hoje? A Organização Mundial da Saúde avaliou o evento recente na Índia e classificou o risco de uma pandemia causada pelo Nipah como baixo. Os 198 contatos dos casos confirmados foram todos monitorados e testados, com resultado negativo. O último caso foi registrado em janeiro, indicando que o evento se aproxima do período de monitoramento. Não houve nenhuma evidência de disseminação internacional e nenhum risco foi identificado para a população brasileira. No Brasil, o Ministério da Saúde mantém protocolos permanentes de vigilância em articulação com o Instituto Evandro Chagas e a Fundação Oswaldo Cruz. Essas instituições trabalham em alinhamento constante com a Organização Pan-Americana da Saúde e com organismos internacionais. O que isso revela não é motivo de alarme, mas de algo muito mais valioso: a ciência funcionando exatamente como deveria, monitorando, identificando, contendo, antes que qualquer ameaça tenha a chance de crescer além do que é possível controlar. O Nipah nos ensina que os maiores riscos biológicos surgem de ecossistemas perturbados, de interfaces invisíveis entre mundos que nunca deveríamos se tocar, e que compreender um vírus é, antes de tudo, compreender o mundo que o tornou possível e a vigilância que nos mantém seguros.